Infelizmente, muitos têm tentado negar a existência de Deus. A mídia, através de vários caminhos, a cada dia tem tentado colocar em descrédito a existência de um ser divino, ou pregam que existem vários tipos de deuses, colocando até mesmo o próprio homem como Deus ou a natureza. Outros falam que Deus existe, mas ele não está nem aí para o ser humano. E você, crê em Deus? Esse vídeo não é para debater com ateus, mas é para aqueles que têm a sua fé em Deus, mas a mesma se encontra abalada, que nos leva até mesmo a duvidar de sua existência. Não existe nenhum acima dele, nem antes dele, e nunca haverá. Gênesis 1, versículo 1, mostra que ele criou os céus e a terra, ou seja, ele criou tudo que existe. Portanto, não seria cabível que uma criatura fosse maior que o Criador. Ele criou o ambiente para o homem e os seres viventes. Organizou tudo, desde a posição de cada astro celeste até as vitaminas que existem na Terra, e depois criou o homem e os seres viventes. Você já parou para analisar o seu corpo? Como cada coisa se encaixa de forma surpreendente? Imagina aí seu coração, se ele fosse lá no joelho, ou até mesmo ele estando aí no seu peito, mas que não tivesse essa caixa torácica protegendo-o. Ou então imagina aí se seu cérebro não fosse na cabeça, ou se seus olhos fossem na palma da sua mão. Aí você observa que tudo está em seu devido lugar, de forma maravilhosa. Tem gente que ainda acha que isso tudo veio de uma explosão. Obviamente alguém criou o ser humano, colocando cada peça no lugar certo, e esse alguém foi Deus, Criador dos céus e da terra. O já falecido político e muito respeitado médico, Dr. Enéas Carneiro, que infelizmente era satirizado pelo seu jeito, mas que era de uma inteligência magnífica, certa vez, em uma palestra, mostrou cientificamente a sua posição concernente à existência de Deus. O apóstolo Tiago, em sua carta no capítulo 2 e versículo 19, escreveu o seguinte: Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Ou seja, até os demônios creem na existência de um único Deus. Uma outra coisa que tento colocar em nossa mente é que ele pode até existir, mas não está nem aí para a humanidade. É outra mentira. Nós vemos diversas vezes na Bíblia que ele se relaciona com o ser humano, conversando com ele, fazendo promessa, nos instruindo, mostrando o seu poder. E a maior prova de que Deus se preocupa com a humanidade foi entregando seu único filho para morrer por ela. Acho que se Deus não tivesse nem aí para o homem, ele jamais entregaria seu filho, ainda mais o único. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, está registrado as seguintes palavras de Jesus: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é a maior prova de que Deus se preocupa sim com a humanidade. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 5, escreveu o seguinte: Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor, mostrando que Ele está perto de nós, Ele está presente em nossa vida, está conosco, ao nosso lado, dentro de nós, através do seu Espírito Santo. Ele não é um Deus que fica olhando lá de cima como se nós estivéssemos vendo um viveiro de formigas. Ele está conosco, passando junto conosco por tudo que nós passamos. Ele também é onisciente, ou seja, sabe de todas as coisas, onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares,
e onipotente, ou seja, tem todo o poder. No Salmo 139, verso 4, o salmista diz o seguinte: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que ó Senhor, tudo conhece, mostrando a onisciência, reconhecendo a onisciência de Deus, mostrando que Ele conhece nossos pensamentos, que Ele conhece tudo aquilo que está acontecendo, não só dentro de nós, mas ao nosso redor também. Ainda nesse salmo, no verso 8, o salmista escreveu o seguinte: se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Mostrando que não adianta fugir da face dele, porque ele está em todos os lugares, mostrando a sua onipresença. Jesus disse o seguinte, e isso registrado em Lucas capítulo 1, versículo 37: porque para Deus nada é impossível. Ou seja, Ele tem todo o poder, Ele consegue tudo, Ele pode tudo, Ele tem tudo em suas mãos. E nada, absolutamente nada para Ele é impossível. Aí você pergunta, se Ele existe, por que Ele permite nosso sofrimento? Pelo simples fato de estarmos em um mundo onde existe esse sofrimento. Não que Deus tenha colocado essa maldade, esse sofrimento na terra, mas o próprio homem, através do seu pecado, ocasionou tudo isso. Em Gênesis, no capítulo 3, e versículo 17 ao 19, diz o seguinte: e a Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias de tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, em pó te tornarás. Por causa da desobediência e do pecado do homem, a terra foi amaldiçoada e a morte começou a fazer parte de nós. Portanto, todo esse sofrimento que passamos é culpa do próprio homem, que não faz nenhum esforço para obedecer a Deus. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus ele diz: no mundo tereis aflições, mostrando que enquanto estivermos neste mundo, nós teríamos aflições. Mas ele conclui dizendo para termos bom ânimo, pois ele venceu tudo isso. E você pode ter a certeza que isso tudo um dia acabará, pois temos que estar firmados na promessa de que ele voltará e nos levará para um lugar onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque ele limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Portanto, ele existe, ele criou todas as coisas, inclusive nós, é único, ele se relaciona conosco, não nos deixa sós, sabe de tudo, está em todo lugar e tem todo o poder. Deus abençoe.